E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Opa News BR. Hoje o papo é sobre um momento que, olha, literalmente parou o Brasil, a despedida de William Bonner do Jornal Nacional. É o fim de um capítulo gigantesco na história da nossa televisão e a gente vai mergulhar fundo para entender o que essa saída significa não só para o jornalismo, mas para o país inteiro. Foi com essa frase aí, curta e direta, que o William Bonner começou a sua última noite na bancada. Chegou o dia. Uma frase que já entregava o peso, né? O peso do que estava por vir. Uma despedida que com certeza entrou para a história. É isso mesmo, 29 anos, quase 3 décadas sendo o rosto, a voz do principal telejornal do Brasil. Essa jornada enorme fez dele o âncora que ficou mais tempo na história do JN. Cara, isso é um marco e mostra o tamanho do que a gente está falando aqui. Beleza? Então vamos entrar de cabeça nos momentos finais. A despedida dele não foi um simples tchau, não. Foi um evento, gente. O momento da TV que durou mais de 20 minutos, cheio de simbolismo e uma emoção que dava para sentir do outro lado da tela. O clima no estúdio, dizem, estava elétrico. O Bonner, que a gente conhece por ser todo sério na dele, admitiu na lata que estava muito nervoso. Ele teve uma conversa super afetuosa com a Renata Vasconcelos e com o sucessor dele, o César Tralli. E o final foi de arrepiar, a redação inteira aplaudindo ele de pé por mais de um minuto, um baita tributo dos colegas. E olha que legal essa história que o Bonner contou. Ele lembrou de uma vez que perguntou para o lendário Cid Moreira, que veio antes dele, quando é que o nervosismo passava. E a resposta do Cid foi: nunca. Essa historinha, que parece simples, na verdade conecta o Bonner com uma linhagem de monstros sagrados do jornalismo, né? E humaniza totalmente a pressão que é sentar aquela cadeira. Para a gente ter uma ideia real do impacto disso tudo, a gente precisa olhar um pouco para a história. A passagem dele pela bancada não foi só longa, ela simplesmente definiu uma era para o telejornalismo aqui no Brasil. 29 anos. Para pensar um pouco. É quase uma geração inteira crescendo, ouvindo a mesma voz, vendo o mesmo rosto das notícias mais importantes do dia. William Bonner não só apresentou o Jornal Nacional, ele se tornou o Jornal Nacional para muita gente. E essa comparação aqui é sensacional para a gente entender como a TV mudou. Lá em 96, a despedida do Cid Moreira foi super formal, durou menos de um minuto e o foco era a emissora. Agora, a do Bonner foi um evento de mais de 20 minutos, pessoal. Afetuoso, focado no legado dele, na transição humana. Uma prova gigantesca de como a linguagem da TV evoluiu. E não foi só o Bonner que marcou época, o próprio Jornal Nacional se transformou junto com ele. Ele começou num cenário mais durão, mais formal e liderou a mudança para um formato bem mais dinâmico, dentro da redação, com mais movimento, mais interação. Ele não só apresentou, ele ajudou a criar o JN moderno, sabe? Tudo isso para se conectar com um público que já não queria mais aquela formalidade toda. Mas aí fica aquela pergunta, né? A pergunta que todo mundo fez: por que sair justo agora? A verdade é que a decisão foi uma mistura de fatores, tanto pessoais quanto profissionais, e foi planejada, por muito tempo. Então, o ponto é o seguinte, não foi uma coisa só. O Bonner falou abertamente que queria um ritmo de vida mais calmo, mais tempo para a família e dar um tempo daquele turbilhão de notícias pesadas todo dia. Mas um ponto que pesou muito foi o ambiente de polarização política. Ele virou um alvo constante, né? E essa saída foi o resultado de um plano de sucessão que já vinha sendo pensado há 5 anos. E para a gente ter noção do tamanho do impacto cultural do Bonner, a despedida dele virou um baita evento de marketing. Várias marcas gigantes criaram comerciais só para homenagear o último boa noite dele. Teve de tudo: cupom de batata frita, agradecimento minimalista e até uma lembrança bem humorada daquela latinha de água das eleições. Isso mostra o tamanho do legado dele, né? Bom, com a saída do Bonner, é claro que um novo capítulo começa para o Jornal Nacional. E a passagem do bastão foi feita ali, ao vivo, de um jeito bem simbólico. E o nome escolhido para essa missão é o César Tralli, um nome de peso, com quase 33 anos de casa. Isso mostra que a aposta é na continuidade, na experiência, para segurar as pontas no telejornal mais importante do país. E não é para menos, né? A carreira do Tralli é cheia de coberturas gigantescas. Ele cobriu desde a morte da princesa Diana até os ataques de 11 de setembro. Essa bagagem toda foi ressaltada na despedida para reforçar a credibilidade dele para assumir um posto tão importante. E agora, para a gente ir fechando, vamos pensar um pouco sobre o legado que fica e o que vem pela frente, tanto para o Bonner quanto para o jornalismo como um todo. O Bonner deixou para o Tralli uma frase que soou quase como uma
profecia, saca? Ele disse para o sucessor: nunca mais você passará despercebido nesse país. É o reconhecimento do peso, da responsabilidade imensa que vem junto com aquela bancada ali. Não é para qualquer um. E para quem está se perguntando, tá, mas e o Bonner, vai se aposentar? Nada disso. Ele vai realizar um sonho antigo e vai fazer parte da equipe do Globo Repórter a partir de 2026, vai buscar um outro ritmo de jornalismo, ou seja, é uma transição, não é um fim de carreira. E no fim fica essa reflexão no ar, né? O que a saída do âncora mais famoso do Brasil diz pra gente sobre o futuro do telejornalismo. Talvez mostre uma necessidade de renovação, a busca por um jornalismo menos exposto a essa briga da polarização e, quem sabe, a valorização de um lado mais humano na hora de dar a notícia. É algo pra gente pensar. E aí, curtiram essa análise mais a fundo? É exatamente esse tipo de conteúdo que a gente busca fazer aqui no Opa News BR. Então, se ainda não for inscrito, já sabe, né? Clica aí no botão para se inscrever no canal e não perder as próximas. Valeu, pessoal, e até a próxima!